Uma boa tarde a todos. Hoje nossa meditação é de grande importância, né? Como quase é a totalidade do que vemos a meditar. E para preparar a nossa prece, trouxemos uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de nosso Emmanuel, com a psicografia de nosso Chico, intitulada A Regra Áurea. O versículo que Emmanuel comenta é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinado no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Como mestre, todavia, a regra áurea é novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando seus olhos da humanidade inteira. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, queremos nessa hora, Senhor, suplicar a Tua paz para os nossos corações, agradecer por esta hora em que pudemos meditar e aclarar, Senhor, nossa percepção sobre nós mesmos. E por isso pedimos essa paz e pedimos que as vibrações que aqui estarão sendo emanadas, não apenas para as nossas almas, que essas vibrações também, Senhor, possam envolver aos sofredores, sobretudo aqueles que nesse momento se encontram acamados, internados em hospitais, que possam estar, Senhor, envolvidos e protegidos na Tua paz, na paz que o mundo não tira. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, e de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos nossa meditação dessa tarde. Que assim seja. Meus irmãos, nossa reflexão é muito e muito especial, porque vem nos falar não do que fazemos, mas Emmanuel nos traz uma reflexão muito especial, muito importante. É importante agir, fazer, atuar, construir,
em direção às pessoas. Mas Emmanuel nos traz algo mais importante e, por que não dizer, impactante. Não é o que a gente faz, mas o que ele nos traz aqui é como fazemos. Não o que fazes, mas como fazes. E para compreendermos isso, leremos a mensagem Beneficência e Justiça, que está no livro da Esperança. E o comentário que ele faz é no versículo de Lucas, capítulo 6, versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. E ele comenta uma parte, também está aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Começai por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no reino o joio do trigo. Diz Emmanuel. Bom, antes disso, é importante pensarmos nesse título, Beneficência e Justiça. Creio que a beneficência nós temos mais facilidade para compreender. Na sua origem, inclusive latim, quer dizer fazer bem. Mas creio que nossa maior dificuldade é no conceito ou na compreensão do que seja justiça. Porque a justiça ainda está muito fora do padrão de Deus. Nossa concepção de justiça, apesar de estarmos no terceiro milênio, no século 21, nossa concepção de justiça ainda está muito permeada, imaculada, por que não dizer, no que seja vingança. Então, a compreensão de justiça não é a humana, mas é a de Deus. E Emmanuel diz que o amor é fundamento da vida e justiça de toda lei. Então, Emmanuel nos diz que a concepção de justiça, ela está ligada intimamente ao amor. O amor é justiça de toda lei. Então esse é o primeiro ponto que precisamos estar atentos. A justiça não é sobre nossa ótica. A justiça não é a que estamos já habituados a compreender e até a usá-la para avaliar o outro, os outros. A justiça não nos cabe, a justiça vem de Deus. E a parábola do joio e do trigo, melhor dizendo, a parábola do trigo e do joio, porque o trigo foi semeado primeiro, quando houve o plantio do trigo, o trigo é plantado pela providência divina, o trigo gera pão, o trigo alimenta. E ao anoitecer, esses servos dormiram, cochilaram, na invigilância, houve a semeadura do joio. E os servos, quando perceberam a diferença ou tentaram compreender e disseram que iriam arrancar, Jesus, o Senhor, diz que é a expressão de Jesus ou de Deus. Não, agora não. Não é tempo de tirar, porque se tirar agora, arrancaremos e vocês poderão arrancar o trigo pensando que é joio. Só depois do crescimento é que as diferenças se tornam visíveis, por uma razão muito simples: conhece-se a árvore pelos frutos. Então, o padrão de justiça na parábola do trigo e do joio nos é muito claro. Cabe a Deus, ao Senhor da vida,
É Ele quem julga. E Ele julga como um pai. Então, o nosso senso de justiça é pálido, é um reflexo muito torpe muitas das vezes. Então, é preciso atentarmos para esse título, Beneficência e Justiça, e o que Emmanuel nos traz sobre isso. Vamos à leitura da mensagem. Examinando a beneficência, reflitamos na justiça que a vida nos preceitua ao senso das relações. Então é importante que diante das nossas relações a gente examine o fazer bem, o fazer o bem, e que é preciso refletir nessa justiça. Sem ela, é possível que os melhores empreendimentos sofram a noda de velhas mentiras cronificadas em nome da gentileza. Na verdade, muitas das vezes agimos muito mais pelo verniz social do que efetivamente pelo gesto puro do amor, do fazer o bem. Ele nos traz alguns exemplos. Atravessas escabrosas necessidades materiais e, claro, te alegras ente o auxílio conveniente, mas se a cooperação chega, marcada pelo manifesto desprezo dos que te ajudam com displicência, como se desfizessem de um peso morto, estaria mais contente se te deixassem a sós. Aqui fala de escabrosas necessidades materiais. Então, uma situação de penúria material muito grande, que é um quadro que nos deparamos no nosso dia a dia. Então, aqui ele diz que fazer o ato sem que se tenha o cuidado, o auxílio amoroso, nós estaremos sendo injustos. No Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre a questão da esmola e os espíritos dizem que o homem reduzido a pedir esmola, ele se degrada moral e fisicamente, se embrutece. E ele continua dizendo, os espíritos continuam dizendo a ele, numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. E Kardec ainda faz mais uma pergunta. Condenais então a esmola? Os espíritos dizem que o homem do bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro dos desgraçados sem esperar que ele estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Então não é apenas o ato de dar comida, um lençol, um colchão, mas a maneira de dar. E às vezes damos a esmola apenas para nos livrar daquele pedinte. Ou damos a esmola com medo ou na consciência pesada. E muitos até chegam a dizer, eu acho errado dar a esmola. Nem o Livro dos Espíritos diz isso ser um erro, e nem Jesus. Eu acho que todos nós nos lembramos, está em Mateus, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestisse. É a caridade. É a caridade, inclusive material. Então é importante que essa caridade, esse ato de fazer o bem, seja acompanhado de justiça. E a justiça é o amor. Palavras de Emmanuel. Ele nos dá outro exemplo. Caístes moralmente, ansiando levantar, e rejubilaste diante do apoio que te surge ao reerguimento. Entretanto, se esse concurso aparece tisnado de violências,
qual se representasse um fardo de vergonha para os que te supõem reabilitar, sentirias reconhecimento maior se te desconhecessem a luta. Meus irmãos, quantas vezes temos como nosso argumento um discurso, perdoe-me, hipócrita. Ah, mas fulano está indo contra Deus, mas a atitude dele não é possível, caiu aí, mas é resultado, olha o que acontece. E quando vai atender, vai com diz assim, um livro enorme de condenações. Como se nós não tivéssemos na nossa história, por vezes nesse tempo, ou em tempos anteriores, porque a maioria de nós que está aqui na nossa página da escola é espírita, é reencarnacionista, então temos um mundo interno, um mundo interior muito grande. E mesmo que quem nos escuta nesta hora não é reencarnacionista, a eternidade de Deus, a parábola do bom samaritano, aquele que socorreu era o que as pessoas menos acreditavam que seria portador dessa amorosidade a ponto de parar, colocar o caído sobre o animal e depois não deixar dinheiro e se comprometer a depois de voltar. Quer dizer, não apenas deu o tempo, o amor, deu o cuidado e deu também do seu próprio bolso. Então nós precisamos ter muito cuidado com o falso moralismo. Nós já saímos daquela etapa de uma concepção tão simples, né? A humanidade avançou e agora, nesta hora, é um momento muito bonito da humanidade, doloroso, é verdade, mas muito bonito, porque é a hora em que temos que falar, nos colocar, nos posicionar, não mais pelo verniz social, porque durante um tempo nós não cometíamos alguns erros porque a sociedade nos recriminava. Hoje tudo é possível e é o momento em que precisamos nos posicionar diante das coisas, diante da dor alheia, sem bandeira de falso moralismo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E nessa cena, que deve ter sido belíssima e incômoda, diz o Evangelho que os primeiros a saírem foram os mais velhos, porque mais viveram e mais chance tiveram de errar. E mais, quanto mais o tempo passa, vamos tomando consciência do que é joio em nosso coração, porque os frutos aparecem. Então, é preciso que quando alguém se encontra em dor moral, em sofrimento, por caminhos que não foram caminhos fáceis. Eu me lembro quando eu era nova, as pessoas falavam sobre as prostitutas como uma mulher de vida fácil. Eu ficava sempre achando isso esquisito. Como vida fácil? Como que prostituição é vida fácil? E essa frase das pessoas esconde, na verdade, também um desequilíbrio, né? Uma afinidade. Que vida fácil. Então, precisamos respeitar os caminhos dos outros. Precisamos respeitar por nos compreender falíveis. Por nos identificar ainda trôpegos na estrada. Emmanuel nos dá mais uma terceira situação para que venhamos a compreender a necessidade, como está no título, da beneficência e da justiça. Choras,
nas crises de provação que te fustigam a existência. E regozijastes quando os amigos se dispõem a ouvir-te o coração faminto de solidariedade, mas se pretendem consolar-te repetindo apontamentos forçados, como se fosses para eles um problema que são constrangidos a suportar por questões de etiqueta, mostrarias mais ampla gratidão se te entregassem ao silêncio da própria dor. Às vezes é preferível deixar o outro quieto do que a gente se aproximar, na verdade, sem ouvidos de ouvir. Porque alguém que se encontra em sofrimento, às vezes em muito descontrole, o que ela quer é uma escuta. Porque muitas vezes quando falamos das nossas dores, nos organizamos, colocamos para fora, vamos dizer assim, nossa dificuldade, e Deus vai nos ajudando a organizar o nosso pensamento. É preferível e é de grande valia, por vezes, silenciarmos. E no momento em que alguém está falando do seu sofrimento, orarmos. Isso é justo. Porque, como diz Emmanuel, o amor é fundamento da vida e justiça de toda lei. O amor é justiça de toda lei. Por isso que seu Clóvis dizia muito, isso está na minha memória da minha juventude, da minha saída da adolescência, que nós não devíamos temer sermos julgados por Deus. Porque ele diz, como que Deus julga? Julga como um pai. E a parábola do filho pródigo é a grandeza desse amor. Que quando o filho retorna, ele retorna desse estado de tristeza, mas de reconhecimento, porque ele caiu em si. Quem atravessa a comunidade para receber esse filho é o pai. É o pai que corre, é o pai que abraça, é o pai que beija. E Deus nos dá pacientemente a eternidade como caminho para que venhamos a nos aproximar do bem. Porque a espiritualidade superior não nos escraviza, não nos constrange. O amor cobre a multidão de pecados. Então é preciso que diante dos irmãos que estão sofrendo, que tenhamos a justiça, mas a justiça compreendamos. E quem nos diz é Emmanuel, com a autoridade moral e com o papel que lhe foi concedido durante a existência de nosso Chico aqui na Terra, que hoje é marco, inclusive, do início do trabalho mediúnico de nosso Chico. O amor é a justiça da lei. Então, quando pensarmos em justiça, pensemos no amor. Porque não compreendemos ainda a grandeza do que seja ser justo. No Evangelho, ser justo é se ajustar à lei de Deus. José era um justo. Pouco se falou de José. E a definição que foi dada, a característica que foi dada a ele é grande, é grande. Um justo, isto é, um homem que se ajustou à lei de Deus. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho. Que o irmão ignorante, tombado em erro, é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser a nossa. No livro Pensamento e Vida, atentemos para isso. Emmanuel nos diz
que quando começamos a ser muito duros no comportamento, acerca do comportamento de alguém, e aquilo nos ocupa a cabeça e ocupa, e somos ferrenhos, e não pode, e vamos, Emmanuel nos diz que isso toma de tal maneira o nosso psiquismo, que vamos dando brecha e mais um pouco à frente fazemos o que condenamos. Beneficência, por isso, assume o caráter do dever puro e simples. Recomenda-nos a regra árdua. Faze aos outros o que desejas que seja feito. A sentença quer dizer que todos precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio que se acompanhe de enfermagem e de conselho em bases de simpatia. Olha o que ele diz: o nosso apoio precisa estar iluminado pela compreensão. Apoio à luz da compreensão. Remédio que se acompanhe de enfermagem. O enfermeiro, esse trabalho de grande importância dentro de um hospital, o enfermeiro é quem cuida, é quem, na verdade, mantém o doente dentro dos padrões e de todo o protocolo que precisa ser desempenhado, e é ele o grande intermediário do médico. Então diz que o nosso remédio, qualquer que seja ele, esse remédio pode ser até o material que a gente possa conceder, mas vai além disso. É preciso do cuidado. Às vezes ligar para a pessoa, ter a paciência de escutá-la. E o conselho em base de empatia. A empatia, a gente nunca consegue se colocar no lugar do outro, porque o outro tem a trajetória de vida dele, os caminhos dele, as dificuldades e as facilidades dele. Por isso que a gente deve sempre evitar dizer, mas se eu fosse você, eu faria assim. A empatia é um sentimento onde você busca sentir um pouco do que o outro sente, estar aberto, simpático àquilo. Então ele diz que nós precisamos da justiça. Agora é preciso estarmos conscientes da nossa concepção de justiça, que não é a de Deus. Nossa justiça ainda está maculada pela vingança. Então diz Emmanuel, para pensarmos na justiça, precisamos pensar no amor. Por isso que tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Esse é o padrão de justiça. Então, não é o que fazes, como fazes. E Emmanuel termina dizendo, em suma, todos necessitamos de caridade uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho. Porque o que é mais facilidade para mim pode não ser para o outro, mas o outro já consegue viver uma experiência que eu não consigo. Todos necessitamos de caridade uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho, mas é forçoso observar que se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça como se deve fazer. Que é muito bonito o que é justiça. É justo, devo dar a esmola. Mas o que é justo? Que eu dê de forma amorosa. Se não tenho, que eu diga não de forma amorosa. Se alguém cometeu uma atitude e levou a um erro de ordem mesmo moral, que devo fazer?
buscar me aproximar. Mas como? Então, o que Emmanuel nos traz, e essa regra áurea, que uma regra áurea é uma regra de ouro, que estava, como li na mensagem inicial, gregos, persas, chineses, egípcios, hebreus, romanos, todos falaram muito semelhante a isso. Mas foi Jesus quem deu novidade. Por que novidade? Porque de todos os outros, ele foi o único que viveu. E como diz Emmanuel, a claridade das praças públicas. Viveu o amor. Viveu o amor. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda que, primeiro, a providência divina, ela sempre semeia o trigo. Nós não temos condição de retirar as sementes de trigo e as de joio que foram plantadas ao anoitecer, quando os servos dormiram. Quem retira o que é joio é Deus, que é o Senhor da vida. Nós não devemos nos arrojar, e me perdoe até aqueles que escolheram um caminho da justiça, como fizeram o direito e caminham, com essa responsabilidade, porque é de grande responsabilidade. Nenhum de nós pode se esquecer que diante de Deus, a justiça é o amor. Repetindo a frase de Emmanuel, o amor é fundamento da vida e justiça de toda a lei. E a justiça cabe a Deus. A cada um de nós cabe o reconhecimento e buscar, frente a fazer o bem, fazer com amor, reconhecendo que somos falíveis e que é belíssimo, mas belíssimo, porque quando Jesus fala desse reino de Deus, ele fala numa construção. E o que foi imposto ao homem é a eternidade como um caminho para que ele se aproxime desse bem. E nos convoca. Isso é muito grandioso, isso é consolador, isso é belíssimo. Deus usa a criatura em benefício da criatura. Temos esse convite para a construção desse reino de Deus. E por isso precisamos nos despojar da nossa prepotência. E precisamos sim, meus irmãos, buscarmos cada vez mais a coerência em que o Evangelho nos diz com o nosso cotidiano. Por isso precisamos propagar o bem, propalar o bem, e precisamos usar como elemento de justiça o sinônimo amor. Aí não erraremos. Não erraremos, seguindo essa máxima, essa regra áurea, amar o próximo como a si mesmo. E esse convite de amar o próximo a si mesmo, é preciso que pensemos como nos amamos. Precisamos elevar o nosso amor a nós mesmos, porque a forma como nos amamos, amamos o próximo. Então, precisamos modificar esse amor a nós mesmos. E esse amor a nós mesmos, muitas vezes, precisamos nos contrariar, porque não podemos deixar nosso temperamento, nossos desejos, os nossos hábitos seculares soltos como um corcel livre. Precisamos ter maior controle sobre nós mesmos, nossos instintos, nossos desejos, e buscarmos elevar esse amor. E para isso precisamos conhecer o Evangelho. E seu Clóvis dizia para nós na minha juventude que conhecer no Evangelho
pode ser mudado por amar. Então, conhecer o Evangelho, amar aquelas palavras, para que a gente vá clareando o nosso interior e podermos elevar o nosso amor a nós mesmos e chegarmos a um padrão maior, que é o padrão do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por essas reflexões. Pedimos que abençoe o nosso Chico, que abençoe o nosso Emanuel, dois grandes emissários e missionários que tanto nos aclara a visão e tanto nos mostra, Senhor, o teu amor e a tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a essa transformação interior. Ajuda-nos a elevar, Senhor, e a modificar o nosso olhar sobre o outro, sobre a fome, sobre a miséria, sobre o sofrimento, para que tenhamos mais compaixão, Senhor, dos nossos irmãos, do nosso próximo, mais próximo, e também sejamos mais amorosos com as nossas almas e firmes para que nos transformemos. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja, Senhor.